que atendo, o quanto que a gente se coloca nessa posição de ter que dar conta, de que a gente tem que estar em prontidão o tempo inteiro, né, em relação ao trabalho, e às vezes olhar e falar, nossa, né, posso descansar, não preciso ter que estar assumindo isso tudo. Por que que eu tenho que estar assumindo isso tudo? Né? Mas a sensação às vezes vem que, não, se eu não aceitar, como é que eu faço? Ou às vezes nem paro para refletir que eu não tenho que aceitar. Não, só tenho ali mentalmente dizer, não, tem que aceitar tudo. O quanto que mulher é sinônimo de cuidar, né? Então, assim, quando se fala, é mulher, é frágil, é sensível, mas é na mulher também que é visto a capacidade de cuidar. Então, assim, esse fato de cuidar sempre, mas cuidar do outro, né? E não cuidar de si. E o que nós queremos, assim, eu acredito que o que nós queremos deixar aqui hoje para as mulheres é justamente que, apesar de, né, a cultura, né, que a gente vive, né, a sociedade na qual nós estamos inseridas, elas traz sim um peso sobre o papel da mulher, né? São papéis, são muitos papéis que são exigidos das mulheres e são muitos papéis que nós mulheres também exigimos de nós mesmos. De auxiliar outras mulheres a Uhum. poderem se conhecerem, a poderem ter não só o autoconhecimento, mas o fortalecimento dessa autoestima, dessa segurança, para poder, de fato, conseguirem alcançar uma liberdade maior em si. Porque ela pode ter uma liberdade maravilhosa, porque tem muitas mulheres bem-sucedidas, mulheres que estão aí com a vida muito boa por mérito próprio, mas tem autoestima e insegurança lá embaixo. Aí vivem com alguns episódios depressivos, porque existem outros conflitos tão enraizados no inconsciente feminino que botam em xeque até o próprio sucesso. Olá, olá, muito bom, retornando hoje o nosso Panorama Psi, em um mês muito especial, que é o mês comemorado, né? O mês da mulher aí, né? O mês de março. E nós estamos retornando também com as nossas gravações. Comigo aqui a psicóloga Leslie Guacha, a psicóloga Michele Lugon. Hoje escolhemos estar em três mulheres, né? Justamente porque nós queremos fazer esse momento aqui voltado para nós mulheres, né? Agradecendo aí já, desde já, né, a nossa parceria aí com a Leslie, com a Michele. Estamos há um ano, né, fizemos o ano passado inteirinho de gravações, e esse ano, né, estamos retornando. Gente, olha, retornar assim, né, no mês de março, porque como todo bom brasileiro, né, fala que as coisas só começam depois do carnaval, e aí nós estamos aqui. É um prazer enorme estar aqui com vocês. E aí diz para mim, meninas, como que será esse momento aqui nosso? Temos aí um tema muito bacana para falar, apesar de abrangente, nós vamos assim tentar da melhor forma possível, né, deixar aqui para você que vai estar nos assistindo, contribuições para a sua vida e para o seu dia a dia. E o tema de hoje é desafios e superações, a relevância da saúde emocional para as mulheres lidarem com os desafios aí no cotidiano, que todo dia, né, nós vivemos desafios. Então, Todos os dias, fiquem à literalmente. vontade, vamos contribuir aí. Quer E começar, quantos Leslie? desafios, né? Quantos desafios que a gente passa, né? Nós mulheres, seja nós mulheres trabalhadoras, nós mulheres as mães, né? Nós mulheres aí as filhas, nós mulheres esposas. Então, são muitos desafios e vários papéis que desempenhamos, né? Mas pode falar, Michele. Né, eu acho que a gente
podia começar com uma reflexão em relação a exatamente sobre isso, né? A Uhum, questão, uma coisa que eu tenho pensado muito, que a gente tem lido muito também, né, no, nas redes sociais e tudo mais. Você falou dos papéis que a gente desempenha, e aí me traz uma reflexão de que muitas vezes a gente precisa se colocar num arquétipo de heroína, num uhum, arquétipo de que dou conta de tudo, e como e quanto nós mulheres, né, somos sobrecarregadas em relação a isso, porque é mais um padrão, vamos dizer assim, que precisamos, entre aspas, né, que somos incutidas a seguir, a estar dentro, uhum, um padrão que foi imposto pela sociedade também de alguma forma, que quando a gente conquista nossa independência financeira, nossa independência, nossos direitos de trabalhar, de se- temos essa liberdade, querendo ou não, só que ao mesmo tempo nos é incutido essa, não é responsabilidade, vamos dizer assim, mas esse papel que acaba sobrecarregando. Nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser heroína das nossas vidas, mas o quanto isso afeta a nossa saúde física e mental? Porque você ser mãe, você ser esposa, você ser dona de casa, você ser trabalhadora, trabalhar fora de casa também, porque em casa também é um trabalho, né? Então, assim, você uhum, passa, você sai de casa, você trabalha, você tem que dar conta do seu trabalho fora de casa, você tem que chegar, você tem que dar conta de casa, você tem que dar conta de filho, muitas vezes ainda dá conta da vida conjugal. Então, uhum, acaba sobrecarregando e eu acredito, sim, não tem um equilíbrio em relação a isso. De nós mesmos até, internamente. A gente acaba querendo fazer, carregar o mundo nas costas, fazer de tudo um pouco e para provar para nós e para os outros que a gente dá conta. Porque a nossa vida, desde que a gente alcançou essa independência, é uma vida que precisa, que muitas mulheres precisam provar que dão conta, que são capazes, que são, que têm essa obrigação para uhum. com elas e para com a sociedade, e eu acredito que não seja por aí, entende? Até porque, Sim. é, não querendo entrar em questões políticas nem nada, mas até porque para que nós temos que provar isso? Por Boa exemplo, pergunta. homens, vamos entrar nesse quesito em relação não ao gênero, mas em questões de privilégios. Os homens, eles não precisam, nunca precisaram, porque eles nunca tiveram esse direito e essa obrigação cerceada, vamos dizer assim, né? Castrada, como por muitas décadas, centenas de anos, na verdade, mais que décadas, né? Nós mulheres tivemos. E aí vem aquele supetão de coisas. E muitas vezes nós temos que dar conta sozinhas mesmo por não ter apoio, rede de apoio, né? Muitas mulheres, mães solos, muitas mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica e que não têm essa rede de apoio para poder dar continuidade, segmento. E como isso afeta a saúde mental Uhum. de todas as mulheres. E Queria começar com essa bacana, reflexão. uhum. E bacana você trazendo isso, Michele. O quanto que isso é constituído também, e vai se formando uma pressão social, e da pressão social também tem ali o compartilhamento da pressão interna nossa. Então, e aí trazendo algumas falas que eu já ouvi. Nossa, você fez isso, né, com seu filho, olhando para o papel mãe, né? Nossa, que Uhum. mãe é essa que faz isso? Nossa, mas tipo assim, não tem a compreensão das vezes da demanda que aquela mãe está passando, né? E mas só aquela cobrança de que, tipo assim, só tem apontamento do dedo em coisas que você não fez que não foi bom o suficiente. E às vezes aquele era o bom o suficiente que aquela mulher, aquela mãe poderia conseguir fazer naquele momento. E talvez não foi tão ruim assim, era o que ela conseguiu dar conta, né? Então a gente vê muitas críticas, muitas cobranças, né? Críticas como cobrança de ser perfeitas, de não errarem.
Então, o quanto que isso deve gerar angústia, né, para as mulheres mães, e eu falo isso porque eu não sou mãe, né, então eu escuto relatos de quem é mãe, então olhando nesse viés, o quanto deve ser pesado, né, e angustiante, você buscar tentar acertar, né, e sempre estar ali recebendo uma crítica e nenhum elogio, né? Sim, E isso acaba sendo sofredor, e como você tinha falado antes da gente até iniciar, que eu acredito que você vai trazer um pouquinho essa abordagem para a gente, e o quanto que se afeta também na nossa autoestima, né? E na nossa sim, autoconfiança, porque a gente busca tentar fazer o melhor, né? Mesmo que esse melhor vem daquele ideal que não existe. E às vezes a gente não percebe que a gente está buscando aquele ideal que não existe. Porque às vezes é tanta sim, cobrança, é tanto o dedinhos apontando, que a gente só olha para o que eu preciso consertar e acertar, e dá a sensação de que eu sempre estou errada, que eu sempre sou insuficiente, ou que eu chego, né, ter a sensação de que eu sempre sou incapaz, né? sim. E muitas das vezes a gente olhar para essa história da mãe e falar, nossa, quanta coisa que você está tendo que dar conta, e talvez você deveria estar dizendo não, né? E parar e poder respirar e Exatamente. falar, ah, calma, aí, agora eu posso descansar, né? Sim, E isso levando também para outros vieses, por exemplo, no trabalho, né? O quanto que a gente se cobra ali, a gente tem uma sociedade que valoriza muito o trabalho, e aí eu ponto, o trabalho ele tem o seu valor, ele é importante, mas ele não é único. E aí trazer aqui não né, como experiência minha própria, né, como de outras pacientes que eu já atendi e que atendo, o quanto que a gente se coloca nessa posição de ter que dar conta, de que a gente tem que estar em prontidão o tempo inteiro, né, em relação ao trabalho, e às vezes olhar e falar, nossa, né? Posso descansar, não preciso ter que estar assumindo isso tudo. Por que que eu tenho que estar assumindo isso tudo? Né? Mas a sensação às vezes vem que, não, se eu não aceitar, como é que eu faço? Ou às vezes nem, eu nem paro para refletir que eu não tenho que aceitar, não, eu só tenho ali mentalmente dizer, não, tem que aceitar tudo. Tipo assim, não passa às vezes o filtro na cabeça para dizer, não, eu preciso parar e falar, não, eu posso dizer não. E aí eu digo isso mesmo por mim, por muitos anos, eu ter que me colocar como workaholic, né? Ou seja, esse excesso de trabalho, viver para o trabalho, em prol somente do trabalho, que é aí que está a pegada. Não é ter ali a contribuição do trabalho para a sua vida, que ele é importante, mas viver somente para o trabalho. E isso pesa. E isso pesa, e às vezes a gente vai entrando nessa dinâmica e não percebe que a gente só está indo para essa dinâmica, muitas das vezes para se sentir validada, para se sentir pertencida. Ou muitas das vezes porque a gente aprendeu através de observação ou através de comentários de que não, trabalhar, eu sou digna de algo. Eu tenho ali né, como provar que eu sou digna de algo, ser pertencida. E às vezes, quando eu paro para descansar, normalmente tenho às vezes uma crítica, não direta, mas indiretamente, se olhando, né, sendo uma crítica feita ali para com o outro, né? sim. Então, isso vai reforçando a gente, às vezes, alcançar um patamar de perfeição e esquecemos de olhar que isso está longe da perfeição. Porque a Sim. gente precisa descansar, a gente precisa, assim, se permitir a outros papéis na nossa vida, né? Não Inclusive a nossa unicamente própria uma única identidade, coisa, né? né? Tem outros papéis ali. A gente pode pedir ajuda, a gente pode ali descentralizar. E às vezes parece uma sensação de peso, né? Eu não posso permitir ali, talvez descentralizar, tem que assumir aquela centralização toda, porque se eu descentralizar, dá a sensação como se eu estivesse fracassando, e não, né? Que aí não percebe a sobrecarga que a pessoa ela faz consigo mesma. Sim. E estar nesse patamar hoje de eu poder dizer, poder sair daquele papel de workaholic, nossa, é muito, muito saudável, gente. E
Porque estar nessa postura de workaholic parece que nunca tá bom o suficiente. Você nunca se sente bem o suficiente. E quando você para fazer algo para você que não seja do trabalho, né? É um peso muito grande, é uma dor, é como se a gente tivesse errado, né? Como se estivesse não fazendo nada, como se eu não estou fazendo nada, tô fazendo outras coisas, que é para mim e que é bom também, né? Então, Sim, eu estou trazendo esses dois olhares, né? Mas gostaria de deixar aí para compartilhar outros olhares também que as mulheres elas passam, né? Na vida, ali no cotidiano, do dia a dia, quantas cobranças, quantas exigências, e o não olhar para si. E aí, pegando um sim, pouquinho exatamente. a Pode falar, palavra amiga. aqui, do que vocês estão trazendo, estou aqui analisando, né, e observando o quanto que mulher é sinônimo de cuidar, né? Então, assim, quando se fala, é mulher, é frágil, é sensível, mas é na mulher também que é visto a capacidade de cuidar. Então, assim, esse fato de cuidar sempre, mas cuidar do outro, né? E não cuidar de Uhum, si, né? Sim, E o que nós queremos, assim, eu acredito que o que nós queremos deixar aqui hoje para as mulheres é justamente que, apesar de, né, a cultura, né, que a gente vive, né, a sociedade na qual nós estamos inseridas, elas traz sim um peso sobre o papel da mulher, né? São papéis, são muitos papéis que são exigidos das mulheres e são muitos papéis que nós mulheres também exigimos de nós mesmos, porque muitas das vezes nós também nos exigimos. E nós também nos colocamos em papéis, em lugares que nós não precisaríamos estar e nem nos colocar. Mas a uhum, gente também, na ânsia de desejar, de ser vista, de ser compreendida, de ser aceita, a gente acaba assumindo papéis que nós poderíamos não assumir, né? A gente pega para a gente. E o quanto a gente precisa aprender a largar esse peso, a deixar sim, de lado, porque é possível, né? É possível aquela esposa que acha que ela tem que dar conta de tudo, compartilhar com o esposo dela, com o marido dela, é, as tarefas, né? Aquilo que está pesando, vamos compartilhar, vamos distribuir, vamos fazer vamos fazer um combinado para que fique leve sim, para mim, para que fique leve para você, para que não sobrecarregue, né? sim. E muitas das vezes as mulheres elas não se veem nesse lugar, por quê? Porque isso foi incutido, né? Que é a mulher que uhum, tem que cuidar da casa, a mulher que tem que fazer a comida, a mulher que tem que lavar a roupa, é a mulher que tem que providenciar para que não falte nada, né, na, na casa, né? Seja de uma roupa limpa até algo que tenha ou não dentro da própria geladeira. Então, uhum. assim, a gente Sim. Inclusive, pode pode falar? falar. Achei que eu tinha entendido. Não, então assim, a Não, gente eu ia falar da questão a da gente. criação. Isso aí. A mulher ela é criada para ser cuidada e protegida por alguém. Não, ela que isso, até determinado momento, homens, meninos e meninas, eles são criados, obviamente, são crianças, eles são dependentes de adultos. Só que chega um determinado momento, até nessa criação, que os meninos eles são criados para se virarem, para serem independentes, para ter autonomia, e as meninas para serem cuidadas, protegidas. Não pode jogar isso, vai se machucar, vai ficar. Aí começa com essa autoproteção que você precisa do outro para poder fazer as coisas, cria uma certa dependência que vai se tornando inconsciente. Os meninos não, eles já começam a ter uma criação de autonomia desde criança. Isso é importante também para a gente rever, a gente não, porque eu não sou mãe, tá, gente? Mas, assim, para deixar uma reflexão também em relação à criação. Por quê? É o que eu falo, eu bato muito nessa tecla. Não, uma coisa que seria essencial, tanto nas escolas, tanto dentro de casa, educação emocional desde criança, desde pequenininho, é você parar e pensar, eu sei que não é fácil criar filho, não deve ser fácil mesmo criar um filho,
no mundo que a gente está hoje, então deve ser muito complicado, porque há muita correria, muita responsabilidade, muita coisa para dar conta, tanto pai quanto mãe. Mas você pensar também a questão de como que você está criando seu filho no sentido de tá validando a confiança, a autonomia, a independência, seja homem, seja mulher, seu filho? Ou você quer ficar sempre, né, numa autoproteção, evitar frustração a qualquer custo, e entre outras coisas? Porque isso, ou uma pessoa, você vê um adulto, que é uma pessoa mais confiante, que é uma pessoa mais independente e tudo mais, tem garra, tem tudo, que lida bem, melhor com as frustrações, porque tem uma criação na infância para isso. E isso reflete no adulto que é hoje. Muita gente, mas a maioria das pessoas, os pais não querem que a criança se frustre, não quer que a criança, né, tenha que passar por isso e tudo mais, mas isso também tira a autonomia de desenvolver desde cedo habilidades, competências para lidar com esses tipos de sentimentos. Uhum. A gente vê muito isso hoje. E muitas das Eu vezes, queria... Shelly, o que você está Uhum, trazendo com relação a essa criação, e é uma criação muitas vezes colocada sobre os ombros das mulheres, sim, né? E sim. aí, se der errado, a culpa é da mulher. Então, É, muitas das vezes, sempre, né? essas mulheres, elas também entram nesse papel de super proteger, porque elas não querem ser cobradas. Uhum. De que se aquele filho não deu Exatamente. certo, né, se aquele filho não está fazendo as coisas conforme, né, a sociedade ou o pai Uhum. deseja, essa culpa recai sobre essa mulher. Então, muitas Sim, mães, elas super protegem mesmo, assim, elas têm um cuidado excessivo. Por quê? Porque tem um medo por trás, tem um Uhum. medo sim, de sim, fracasso, né? O medo do fracasso. Se meu filho fracassar, foi sim. ele, né? Eu tenho essa experiência, assim, de conversar com mães que elas se colocam num lugar de culpa tão grande de que se o Uhum. filho, se acontecer qualquer coisa com aquele filho, ela se sente culpada. E aonde está esse Sim. pai nesse momento? Porque se a E mulher se sente culpada, muitas, por que que essa responsabilidade é da mulher de ficar nesse lugar? Não, é minha e a culpa. quantidade de mulheres, né, com filhos, sem pais registrados, aumentou muito no país. Eu estava vendo um vídeo até da Paula Oliveira e a Thais Araújo. Elas estão trazendo alguns temas em relação a isso, em estatística, né? Aumentou muito no país. Eu queria puxar assim para três pontos rápidos a questão que a Uhum. Leslie trouxe, a questão do trabalho, né, Uhum. de ser workaholic, e muitas vezes você vê mulheres mais nesse papel de que quer dar conta de tudo, produtividade, para mostrar que consegue, porque a gente ainda se vê nesse patamar de que eu preciso mostrar mais produtividade e resultado, porque eu sou mulher e eu já tenho a minha capacidade por ser mulher já em dúvida, vamos dizer assim, né, em xeque, que é uma coisa que veio do machismo, do patriarcado, e que a gente precisa continuar combatendo, continuar, né, trabalhando muito. E em relação a trabalho também, as pressões. E aí eu vou trazer uma experiência própria minha, né? Eu escolhi psicologia porque eu amo psicologia. Eu, na minha faculdade, meus trabalhos, tanto na pós, tanto na faculdade, meus trabalhos de TCC e meus trabalhos de seminários e tudo, sempre foram voltados para o mundo feminino, porque eu falei, é uma coisa que eu quero trabalhar, que eu gosto, que eu acho que é Uhum. o meu papel, meu propósito, assim mesmo, de auxiliar outras mulheres a Uhum. poderem se conhecerem, a poderem ter não só o autoconhecimento, mas o fortalecimento dessa autoestima, dessa segurança, para poder, de fato, conseguirem alcançar uma liberdade maior em si. Porque ela pode ter uma liberdade maravilhosa, porque tem muitas mulheres bem-sucedidas, mulheres que estão aí com a vida muito boa por mérito próprio, mas tem autoestima e insegurança lá embaixo. Aí com alguns episódios depressivos, porque existem outros conflitos tão enraizados no inconsciente feminino que botam em xeque até o próprio sucesso.
Uhum. A Simone, como que é o nome mesmo? Nunca sei falar o nome dos outros, gente. A Simone como que é o nome dela? Deixa eu ver se eu notei ela aqui. A do segundo sexo. Bial, Simone de Beauvoir, não sei falar em francês. Enfim, vocês sabem de quem eu estou falando, né? Ela fala que as mulheres aceitam alguns tipos de papéis para evitar a tensão envolvida na construção de uma existência autêntica, Uhum. né? A questão de e como é que você alcança a liberdade se você não consegue alcançar a sua autenticidade? Não tem como. Ela está intrínseca, a liberdade interna. E aí, eu já ouvi muito falar assim, porque, olha, somos psicólogas autônomas, não é fácil. Principalmente para mulher, não é fácil, tá? Na questão de gênero, não é fácil. Não é fácil ser autônoma, não é fácil estar nessa luta. Muitas vezes já pensei, não, vou estudar para concurso público, como muitas pessoas, inclusive minha mãe, outras pessoas, né, em volta, fala, vai te dar uma estabilidade financeira melhor, você vai conseguir viver uma vida melhor e tudo mais, porque, né? Mas assim, é o que você quer de fato? Uhum. É o que eu quero de fato? Eu amo a psicologia clínica. Eu quero poder viver bem fazendo o meu trabalho que eu amo, que eu gosto e que me agrega valor. Uhum. Poderia ser mais um no concurso público, mas estaria agregando valor de fato à minha vida, porque o nosso propósito de vida tá ligado ao sentido da vida também. E é isso que as mulheres têm que parar e pensar. Logicamente, a maioria da gente não tem tanta escolha em relação a, nossa, todo mundo vai fazer o que ama agora. Não, porque a gente tem que pagar boleto, né? Então a gente tem que dar os nossos corres. Mas a gente tem que se perguntar também, poxa, por que que essa pressão do outro de fora da sociedade, a gente tem que dar conta e suprimir essa expectativa e essa pressão da sociedade? O mesmo digo para padrões, gente. Você vê a Yasmin Brunet, agora vamos trazer temas polêmicos aqui. A Yasmin Brunet, que trabalha com a questão do externo, né, desde pequeno, ela tem N problemas de transtorno, de imagem, distorção de imagem. A mulher tem um corpo perfeito, a mulher é linda, maravilhosa, bem-sucedida, e ainda assim ela sofre a pressão da sociedade. Ela que é famosa, que ela já tem uma vida consolidada, imagina nós, meras mortais, na luta diária e aí é um questionamento que eu faço, porque eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso. A questão de você, Michelle, você é muito você, né? Nossa, e essa roupa aí, você gostou dessa roupa que você está vestida? Nossa, parece estar com pijama, ou você, nossa, parece que, né? Nossa, meio cafona e tal, não sei o quê. Mas eu uso as roupas que eu tenho preferência, que eu me sinto confortável, e é de acordo com a minha personalidade. E muitas vezes eu me cobrei de pensar assim, poxa, eu não uso essas roupas que essas mulheres padrões usam. Eu não tenho a boca de preenchimento que as mulheres padrões têm. Mulheres padrões porque são padrões de acordo com a sociedade im- Isso. im- impõe, Uhum. tá, gente? Não é culpa das mulheres. É a sociedade que impõe. É a sociedade impõe e acaba por nossa questão de pertencimento, medo de rejeição, ou toda a questão psicológica, porque a sociedade vai impor de acordo com dores criadas psicologicamente para poder ter esse consumismo. E assim, não tenho botox, não tenho isso, não tenho cabelão, não tenho mega hair. E aí, às vezes, a gente se pega refletindo. Nossa, mas será que eu não estou fazendo sucesso por conta disso? Será que eu não consigo crescer por conta disso? Ou será que eu não vou uma hora ou outra arrumar alguém por conta disso? Será que eu vou ter que entrar no padrão para ter sucesso, para estar com alguém? A gente se questiona. É normal, eu vejo isso com paciente, eu vejo isso com amizades. E aí a gente fala assim, tá, ser desejada por quem? Ser validada por quem? E aí é sempre buscando, Michele, ser validado por outro, né? Sim, E vai perdendo a essência e a desconexão consigo mesmo. E cada vez mais que a gente vai perdendo a desconexão, né, conosco mesmo,
a gente vai ficando, isso vai afetando ali a nossa autoestima, a nossa autoimagem, a nossa autoconfiança, porque eu estou botando, ou seja, dando autoridade para o outro de dizer ou de aprovar aquilo que é o melhor para mim, e não eu olhar e dizer o que é melhor para mim, né? E muitas das vezes eu trazer ali de mim e colocar isso em xeque, em dúvida, mas quem é a melhor pessoa para dizer de mim mesmo? Do que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu visto, o que eu não visto, né? E tá tudo bem se eu tenho ali uma boca com preenchimento ou uma boca sem preenchimento, né? Ou às vezes um sorriso alto, que nem o meu, que mostra aqui a questão da gengiva. Falei, você falando ali, eu até me lembrei que quando eu era adolescente, eu morria de vergonha de rir por causa da gengiva, o que os outros iriam pensar de mim. Ali eu não gostava, porque eu achava, dentro dos padrões sociais, que isso era feio, né? E até eu entender que não, essa sou eu, e tá tudo bem e deixar ser eu. E não tem nada de errado com isso. E aí a gente fica tentando se encaixar nos padrões que são colocados e não perguntar e falar: isso é algo que te prejudica? Isso é algo que prejudica o outro? Isso traz um prejuízo? Gente, não traz. É sua essência, é seu ser. E é bom ser quem você é. Então, ou seja, Sim, aí a gente vai construindo, quando a gente vai entrando nesses padrões, a gente vai construindo que não é bom ser quem a gente é. Aí a gente vai construindo uma distorção de imagem de nós, né? E aí começa assim a querer a gente mesmo a começar a se podar, assim como eu naquela época de adolescência, em querer podar um sorriso meu. E sendo que hoje eu recebo feedbacks das pessoas amam ali o meu sorriso que já se sentem cativadas. E eu, para mim, achava que era coisa naquela época apavorante, que fosse coisa que ia afastar as pessoas. Então, sim, olha a distorção que estava sendo criada, né? E o quantas de outras mulheres que passam por isso, e vejo até hoje, às vezes, colocar. Gente, a pessoa ali ser linda, né, na sua essência, e linda também fisicamente, e às vezes, por causa de uma coisinha, já vai colocando ali, de algum problema que às vezes tem, já coloca um defeito fisicamente. Eu falei, gente, mas não tem nada a ver. Às vezes, o defeito que ela está olhando, que ela não enxerga, e aí isso eu digo até mesmo de um caso específico que eu já atendi, que a pessoa, ela se olhar e querer se corrigir fisicamente, porque ela não estava tendo a expectativa do outro. E você olhando a expectativa ali, o que estava em jogo, era algo que era exigido do outro, que também era distorcido, e que ela não ia alcançar nunca, e não estava considerando o jeito de ser dela, né? A essência dela. sim, E nem estava considerando a beleza dela, né? A sua linda, sim, tanto ali fisicamente como no seu jeito de ser. E o quanto que a gente vai entrando no emaranhamento ali, se destruindo ali por dentro, se desconectando, isso vai fazendo mal para a gente. E isso é espaço para desenvolver doenças, seja ansiedade, né? Seja depressão, seja outros tipos de transtornos. E então, quanto que é importante se olhar para si e essa conexão de você com você. sim. A questão da identidade, né? Você saber a sua identidade, mas a identidade Uhum. não é RG ou uma foto de Instagram. Não é? Porque as pessoas, hoje a gente sabe com a rede social, é até um tema que a gente pode até trazer um dia, porque rede social é uma coisa Uhum. bem complicada também, né? Sim. É a construção de personas. As Uhum. pessoas constroem personas ali e acaba vivenciando essa persona, só que muitas vezes a persona ela vai conflitante, né? Não vai Uhum. contra, vamos dizer assim, mas conflita com quem você realmente é. Só que é um conflito que acaba ficando inconsciente e respingando, né, no nosso comportamento, mas a gente não tem consciência disso. Por quê? Porque não tem consciência de quem você de fato é, está desconectado. Isso. Então, essa desconexão, quem sou eu de fato? O que eu gosto de fato? Quais são meus hobbies? O que eu gosto de fazer? Quais é o estilo de música que eu gosto? Não é o estilo de música que
que eu estou ouvindo e que eu acabo aderindo para a minha vida porque está na modinha, ou porque o meu grupo gosta, ou porque o meu marido gosta. Não, de que eu gosto de fato, eu, dentro da minha personalidade, dos meus gostos, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Entende? Uhum. Então, as pessoas não olham para dentro de si, se desconecta, acaba criando essa persona, mas a gente não tem como fugir de nós mesmos. Se a Uhum. gente não sabe quem nós somos, assim, conscientemente, mas inconsciente a gente tem nossos desejos, né? Freud, Freud entra aí e fala sobre o id, né? Sobre Uhum. os nossos desejos, as nossas pulsões, de fato, que são nossas mesmo, e Uhum. que fica inconscientemente e acaba conflitando muitas vezes com essa persona que é criada para poder ter a validação do outro, para poder ter o olhar do outro, para poder ter um engajamento e tudo mais. E aí acaba nesse conflito o estresse, a ansiedade, a depressão e Uhum. alguns outros transtornos, a própria baixa autoestima, que a autoestima também, que se a gente for parar para pensar, é, quando você fala de obter a validação do outro, tanto de competência quanto de senso de valor, Uhum. né? A gente sempre espera que o outro valide o quanto as nossas habilidades, a nossa capacidade para o trabalho, para ser mãe, para ser amiga, para ser filha, enfim, para ser esposa, para ser mulher, nossa capacidade, a gente baseia na validação do outro e o nosso senso de valor, o quanto que nós temos o nosso próprio valor, né? Esse reconhecimento de valor fica na mão dos outros e a gente vive sob a visão do outro, não sobre quem nós somos. E isso escraviza a gente, porque a gente Uhum. conquistou muitos direitos, né? Há algumas décadas atrás, nos libertamos de muitas coisas, alcançamos e conquistamos muitas outras, graças às nossas descendentes, mas ainda assim a gente ainda é, tem uma força motriz que escraviza a gente, que é esse senso do cuidado do outro, de ter a validação do outro, de ter o cuidado do outro por sermos mulheres, por Uhum. sermos sexo frágil, vamos dizer assim, que eu Tem que detesto ser essa forte, frase, né? esse termo. Eu detesto esse termo. E a questão de ser forte o tempo todo, mulher não tem que ser forte. Ninguém tem que ser forte o tempo todo, não. A gente é ser humano, gente. É um Uhum. fardo tão grande. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, eu admiro o quanto você é forte das coisas que você já passou, Michele, o quanto que você é forte. Eu falei, mas não é fácil ser forte. Uhum. É um fardo ter que ser sempre forte. A gente tem que se permitir a falar, eu não sou forte o suficiente. Eu não dou conta disso. Mas tá aí essa questão, né, de que muitas das vezes a gente assume lugares sem perceber. Porque Uhum. Sim, essa questão de, você é forte, você pode, você é isso, você é aquilo, você acaba entrando nessa questão e quando você se sente fragilizada por alguma questão, vulnerável em alguma questão, você não quer demonstrar, porque senão você vai sim, perder esse lugar de que você é forte. sim, Assim também como é aquela questão, né, que se fala que a mulher ela faz mil coisas ao mesmo tempo, né? E muitas mulheres assim acham o máximo isso, né? Por sim, muito tempo eu achava o máximo isso. Uhum. Hoje em dia eu já entendi que não, eu não tenho que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu não tenho que me vangloriar com isso. Porque sim, querendo ou não, em algum momento, o meu corpo ele vai me cobrar isso. sim. A minha mente ela vai se cansar. E aí como é que eu vou ficar? Então, eu não Uhum. tenho que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo para poder ouvir dos outros de que, nossa, olha, mulher, né? Mulher é demais, mulher faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mulher é forte, mulher aguenta dores que o homem não aguenta, mulher, sabe, aquela coisa Sim, que acaba fazendo com que a gente assuma lugares e papéis que a gente não precisaria assumir. Então, assim, exatamente. mostrar a nossa vulnerabilidade não é sinal de fraqueza, Isso. né? Isso E aí. isso a gente tem aprendido, a gente tem Muito. desenvolvido, né? Então, assim, essa questão da autenticidade, ela está muito em alta nesse momento, assim, né? Por quê? Está em alta para Pode... debate, né?
Isso aí. Porque assim, né, Porque, ser autêntico é Fantástico. você respeitar os seus valores, é você fazer contato com você mesmo, é Uhum, você, né, saber quem você é, você se conhecer ao ponto de saber dizer sim para aquilo que é interessante para você e também dizer não para aquilo que você entende que não é interessante para você. uhum, sim, E aí, muitas das exatamente. vezes, a gente, para entrar nesse lugar de ser uma mulher autêntica, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa se desenvolver, emocionalmente, uhum, Sim, né? E deixar de exatamente. lado a necessidade de ser validado pelo outro. Porque a autoestima é a estima de si. E se eu não me conheço, que estima que eu tenho de mim mesma? uhum, Sim, Né? Então, nós mulheres, a gente precisa também olhar mais para a gente nesse sentido, de se sim. conhecer e de buscar fazer aquilo que para a gente é interessante fazer. E não aquilo que a sociedade, né, quer que a gente faça, que o outro quer que a gente faça, né? Ah, você tem que se vestir assim, porque é assim que você vai conseguir chegar a algum lugar. Ah, você tem que falar assim, porque é assim que você vai chegar a algum lugar. E aí você vai o tempo todo tentando se moldar e esse molde, muitas vezes, não tem nada a ver com você, com quem você realmente gostaria de mostrar, né, de se colocar. Então, acho isso também importante, a gente olhar para isso. Sim, muito importante. Até porque isso que você trouxe, Andréia, é uma coisa que me faz refletir. Hoje, a gente tem machismo camuflado? Tem. A gente vê homens falando em redes sociais como mulher deve se portar, como que mulher, assim, mulher que faz isso não é uma mulher que é digna de ter um homem do lado, que mulher que é assim não é digna de ter isso. Então, a gente precisa realmente desenvolver essa habilidade de validar a nós mesmas e tirar esse poder, tirar essa questão da validação do outro, principalmente de homens. Porque uhum, não é mais assim, gente. Não é mais assim. Essa questão de mulher de valor. E o quanto que hoje em dia, né, com, com esse capitalismo exacerbado e tudo mais, com esse consumismo desenfreado, eles colocaram valor até no ser humano. Que a mulher de valor é uma mulher que vale a pena ter do lado, porque ela é assim, ela se comporta assim, ela tem isso, ela alcança isso. Tá, e a mulher que ainda não alcançou, que a mulher tem o seu estilo próprio, ela não é uma mulher de valor, então ela tem que ser excluída. Não é assim. uhum, Aonde a gente está chegando em relação a isso? E a gente sabe uma coisa muito importante que eu queria trazer aqui, por favor, para todas as mulheres pensarem muito sobre isso. Sempre nos foi incutida a questão da competição e rivalidade feminina, sempre. A sociedade uhum, sempre incutiu isso. Só que eu vejo nas redes sociais, eu vejo em outros lugares que muito discurso de ódio contra outra mulher, até em situações, vou dar um exemplo rápido. No Big uhum. Brother, agora que aconteceu tudo com o Lucas, o Lucas que era casado com a Camila há 15 anos, e começou a dar em cima da Pitel lá dentro, é, né, dando em cima mesmo, falando coisas românticas para ela e tudo mais. Quando ela se pronunciou nas redes sociais, essa frustração toda dela, que ela realmente não quer, que ela teve um gesto de respeito para com ela mesma, ela falou assim: eu não vou aceitar isso, eu acho isso foi um despeito, um descaso. Uhum. Sabe o que ainda falaram? Muita gente, mas muitas mulheres falando mal dela. Ai, vai jogar 15 anos de casamento no lixo por causa de uma coisinha dessas? A Ainda não mulher foi ela se que jogou, comporta, né? a mulher, ela se porta com respeito a ela mesma, porque ela saía na rua, ela tava sendo chamada de corna para baixo. Tá sofrendo um monte de agressões gratuitas. Fora, Michele, não só as agressões do outro, mas a própria dor de se sentir traída no momento que ela vê a pessoa com quem Sim, ela ficou 15 anos ali,
Ou Em seja, rede nacional, rede ao nacional vivo. também, né? Mostrando interesse por outra mulher como se ela não fosse ninguém mais, né? Então, na Exatamente. verdade, não foi ela que jogou os 15 anos de casamento fora, foi ele. Foi ele, mas muitas pessoas estavam jogando isso, uma Uhum. responsabilidade em cima dela, que não Uma é dela. dela, e aí você vê o reflexo ainda que tem incrustado. É isso que eu falo. Isso está muito incrustado ainda no inconsciente feminino, que é preciso ser refletido. Não é uma rivalidade, a gente precisa ter sororidade, a gente precisa ter, não competir, mas cooperar, dar a mão uma para a outra e não soltar a mão. Porque ela foi um caso que Uhum. repercutiu por estar ao vivo em rede nacional. E quantas mulheres passam por isso? E é julgada. Uhum. Nossa, você vai largar seu marido e seu filho. Nossa, só porque ele ficou com outra, ele falou que vai mudar. Nossa, é 20 anos de casamento. Você tem uma família. Gente, e ouvir isso, ler e ouvir isso de mulher, para mim é mais doloroso, porque mil Uhum. perdões, mas de homem a gente já espera, né? Por conta da questão Da toda história. da criação, Uhum. educação, cultura. Mas ouvir isso de mulher, assim, de uma dor profunda, que eu fico assim, nossa, e mais, vou trazer outro ponto agora, outro ponto. Muita gente culpando a Pitel, porque ele deu em cima dela, ela Uhum. não deu retorno, mas ela conversa com ele. E ainda falava, para com isso, não sei o quê, deixa eu ver. Então, assim, só que a Pitela entrou no jogo, ela tem um relacionamento aberto, entende? Ela não Uhum. está traindo o namorado dela, vamos dizer assim. E ela não deu em cima dele ao mesmo tempo. Só que muita gente falando assim, ai, mas ela continuou conversando com ele, continua amiga dele. Qual o problema, gente? Culpabilizando uma terceira pessoa pelo ato É do dele. cara. Uhum. O cara escolheu dar em cima dela, flertar com ela em rede nacional, ele sendo casado, porque ela não é, Uhum. e Mas aí ainda muita gente jogando não só para a mulher dele, mas para cima dela. a E gente muita entra em mulher uma quebrando outra o pau. questão. Você falando isso, a gente entra numa outra questão também, né? Que é essa questão do terceiro, né? De quanto é mais fácil, quanto a nossa sociedade, ela tá sempre, tem sempre alguém para culpar, né? Sim, A autorresponsabilidade passa longe nesse momento. sim, Não só para culpar, exatamente. mas outra percepção que você me traz aí também com a sua fala, Andréia, o quanto que a sociedade ela se intromete na vida que é do outro, né? Que não tem que se intrometer. Sim, Lógico, entendendo que para isso quem acaba se intrometendo também está projetando suas dores que não, né? A gente sabe que não se percebe e projeta ali no outro, né? Por isso também parte dessa intromissão. Mas é um ponto a olhar, por exemplo, para quem se intromete, né? Desta forma, parar e olhar por que que eu estou me intrometendo, o que que isso faz diferença na minha vida, né? sim, Por que que isso me influencia tanto intensamente desta forma? O que que parte disso quer dizer para mim dentro da minha vida? É um exatamente. olhar também para se ter, como Para mesmo você si. falou, é doloroso ver uma outra mulher fazendo isso. É doloroso ouvir também, mas causa curiosidade por que que ela está fazendo isso? O que que é que tem por trás disso? Né? Sim, Que sim, fala dela mesma, que ela sim. não Mas é quer porque ver, que é muito mais fácil sim, atacar o outro do que eu olhar para mim. sim. Mas eu gosto de trazer isso também, porque por que que a gente tem que dar a mão e não soltar? A gente Uhum, pega, logicamente vai pegar, porque o que sai é de gente mais famosa, obviamente. Aí você vê, o Neymar traiu a esposa grávida de uma uhum, filha mulher. E muitas pessoas, inclusive mulheres, defendendo, é o menino Ney, foi só um erro, não devia, ela não devia levar isso em consideração, porque ela está grávida, e muitas coisas. Agora, se você pega em contrapartida a Luísa Sonza, que foi uma especulação de que
o Whindersson Nunes já falou que não teve traição por parte dela. Mas na época, como ele se calou e teve essa especulação que ela tinha traído ele, ela foi massacrada. Ela foi massacrada por homem e mulher, por várias pessoas. Ela foi simplesmente massacrada. Então, assim, você vê, o homem, nossa, o homem trai, Uhum. mas é o carnal, né? O homem precisa, né, às vezes dar uma escapadinha, tem nada a ver, mas a mulher não pode, imaculada, ela Uhum. não pode, ela tem que estar dentro dos padrões, trejeitos, elegância, Uhum. né, dentro de tudo. Não, Uhum. gente, não, não, já saímos, a gente já saiu disso há muito tempo e a gente tem que sustentar para isso não estar ainda Uhum. consolidado, tirar essa consolidação da sociedade, entende? E aí Sim. é dar a mão mesmo, ter empatia. Tá faltando muita empatia no ser humano, muita empatia. Eu vejo muito isso em rede social. Falta muita empatia no ser humano. E muitas mulheres também. Porque, assim, obviamente, quando o cara trai, normalmente a mulher quer bater na outra mulher e não no cara. Uhum. Chama ela de vagabundo para baixo e o cara acaba, às vezes, muitas vezes, perdoando. Então, assim, obviamente, não estou falando que é, tem que ficar assim, perdoar o cara e tudo mais. Logicamente, cada um tem seus princípios e seus valores. Isso é de cada um. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que se eu sei que a pessoa tem compromisso com outra, por mais que seja aberto, eu não faço. Por consideração a Uhum. mim, respeito a mim e Uhum. respeito a outra, porque eu vou respeitar a outra também. Quem faz não julgo também, aí é a consciência Uhum. de cada um. Mas a gente tem que parar para pensar que você tem um relacionamento com a pessoa X, a pessoa X tem que te respeitar em primeiro lugar. Quem errou foi a pessoa X. Então, cobre a responsabilidade da pessoa X, do cara. Uhum. Não vai culpabilizar todas as mulheres do mundo por um desvio de caráter de um homem, Isso aí. que é fácil. Ai, meninas, está muito bom esse papo aqui, mas o nosso tempo já estourou, assim. Sim, Passa verdade. muito rápido, né? Sim, Mas que bacana ouvir vocês, né? Poder trazer um pouquinho aqui dessas questões, para a gente poder pensar mesmo, né? Refletir, quanta coisa ainda precisa mudar, né? Quantas coisas nós precisamos fazer enquanto Uhum. mulheres para poder mudar, né? Essas perspectivas, essas questões, né? De padrões sociais que são nos impostos e tantas coisas que a gente precisa ir aprender também a deixar, né? A largar, para que a gente possa realmente se sentir emocionalmente mais fortalecida, saudável, né? Que a gente consiga aí realmente buscar essa autenticidade, né? Que é o que todos nós, assim, Uhum. buscamos diariamente, né? Que é ouvir mais a gente mesmo, assim, sabe? Dar ouvido para a gente. Ter contato com a gente mesmo e poder desenvolver, crescer e se colocar conforme é o nosso desejo e não ficar partindo somente de tentar atender o desejo do outro, a validação Uhum. do outro, a expectativa do outro, mas que a gente possa também buscar a nossa própria, né, validação e as nossas expectativas, tentar atender as nossas expectativas com relação a gente mesmo. Então, obrigada, Michele, obrigada, Leslie. Se vocês quiserem obrigada. deixar aí uma última contribuição para a gente poder fechar aqui esse momento, né? Eu quero também deixar assim, o Dia da Mulher, né, todos os dias, como a gente já conversou sobre isso, tanto que a gente nem fez questão de gravar, né, no Dia da Mulher, porque a gente entende que o Dia da Mulher é todos os dias, assim. Uhum. Mas a gente também achou importante vir Sim, aqui e deixar o nosso recado, né, para esse mês aí, sim, que é um mês aí voltado para nós mulheres, né, justamente para a sim, gente entender, né, que
há muito tempo atrás, bandeiras foram levantadas, né? E se hoje existe um Dia da Mulher, é porque, né, isso foi constituído lá atrás, né? Então, a gente também precisa ficar feliz, né, com isso tudo e poder também, de alguma forma, contribuir. Posso dar meu último fechamento? Uhum. Pode. Eu vou falar aqui para todas as mulheres lindas desse Brasil veronil. Permita-se olhar para dentro, permita-se se redescobrir, se desconstruir, reconstruir quantas vezes for preciso e permita-se serem vocês mesmas, de acordo com quem você é. A gente não precisa estar encaixado em molde nenhum. Acho que o que você é e quem você é e permita-se vivenciar, experienciar isso. Minha contribuição final é essa. Ah, bacana. Como contribuição, faço as palavras da Michele, acrescentando ali, reforçando ali, ó, uma leitura, né, que ajuda a também a se desprender, né, desses julgamentos, que é o livro lá, Coragem de Ser Imperfeito, tá? De Sim, É sim. Brené Brown, né? Me ajuda aí, Brené Brown. É uma isso, mulher maravilhosa. Ela maravilhosa. atingiu o pico da pesquisa Uhum, sobre a vulnerabilidade no mundo. Olha as nossas uhum. conquistas. Posso deixar uma dica de livro também, gente? Pode, Sim. claro. Esse aqui, ó, Complexo de Cinderela. Ai, tá embaçado. Meu Deus, Tá desfocado a sua calma aí. imagem. Tá, enfim, o nome é Complexo de Cinderela, da Colette Dowling. É maravilhoso e fala exatamente sobre isso, sobre esses conflitos entre dependência e independência, as questões psicológicas, sobre o inconsciente feminino. É muito bom esse livro, então fica a dica de uma boa leitura. Muito Ai, bom, meninas, meninas. foi Até um prazer, a viu? próxima. Até a próxima.